Oi pessoal, tudo bom? Flores e cravos por aí? Então, hoje é dia de falar sobre decapitação, né, gente? Antes de eu falar tudinho o processo, como funciona, eu vou falar o porquê, gente. Porque muita gente tem medo de fazer decapitação. Inclusive, eu fiz uma enquete no meu Instagram e a maioria das pessoas falaram: eu não consigo fazer isso, não consigo cortar minha planta, vai estragar a minha planta, vai matar. Então eu quero explicar para vocês, gente, por que a decapitação é importante, né? Já até tirei umas mudinhas aqui para fazer os vasinhos que a gente vai mostrar hoje. Mas aqui, olha, ainda tá com algumas mudinhas, tá vendo, ó? Olha quantas mudinhas eu tenho aqui nesse vaso que eu fiz decapitação. Eu tirei a parte aqui de cima, tá vendo aqui onde eu cortei, gente, olha. Vou mostrar aqui a parte que eu cortei. Essa aqui é a parte que eu cortei, ó. Já até replantei tudinho, já gravei o vídeo pra vocês verem, tá? Mas essa parte aqui, olha, é a que tava nessa daqui, ó. Aqui onde eu cortei, ó. Tá vendo? Tava só esse compridão aqui e essa partezinha na ponta. Daí eu cortei e olha quantas mudas já tem, olha. 1, 2, 3, 4, 5 mudinhas que já surgiram dessa daqui que eu decapitei há um mês, mais ou menos. Essa daqui, olha, que eu decapitei, cadê ela? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa daqui, ó, essa era a pontinha dela. Era a parte que tava aqui em cima, né, nessa partezinha aqui. E ela tava todo esse compridão aqui, com isso daqui na pontinha. E depois que eu cortei, olha quantas mudinhas surgiram. Leilane, qual é o segredo disso daí? Eu vou mostrar pra vocês nessa daqui, gente, que eu acho que dá de ver legal. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó? Tá vendo que tem vários pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos aqui, gente, são mudinhas de suculentas que estão adormecidas. Ou seja, elas estão, ó, em fase de dormência. Quando eu corto aqui, ó, chego aqui e corto essa parte, o que acontece com essas que estão dormindo? Elas despertam, elas saem, entendeu? E aí brota novas mudinhas, que é o que aconteceu com essa daqui, ó. Várias mudinhas brotaram. O que vai acontecer quando eu tirar essas mudinhas e trocar para outro vaso, né? Que aqui são várias mudas, vou colocar em outros vasos. O que vai acontecer, olha, é que ainda tem... Tá vendo que tem mudinhas aqui ainda, ó? 1, 2, 3... Tem várias aqui ainda, olha, para brotarem. Então, quando eu tirar essas daqui, essas que estão dormindo, olha, que estão dormindo, vão acordar, vão despertar e vão rebrotar também e virar outra mudinha. Então, se você quer produzir mais mudas, fazer com que a sua planta tenha mais mudas, a decapitação é muito importante. E vou mostrar como fazer agora, tá? Então, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui no YouTube, né, mostrando para vocês sobre o cultivo de suculentas. Hoje a gente vai falar sobre decapitação. Gente, não liga pro meu vaso, tá? Ele tava bem feio ali, jogado num canto da prateleira, ficava lá no fundo. Justamente por causa disso, não tá pegando sol, né? Que olha o que aconteceu com essa suculenta aqui, né, ó. Ela deu uma esticadinha pra cá, porque o sol tava pra esse lado, então ela tava procurando sol. Essa outra também tá esticadinha, ó, por causa do sol. E essa daqui tá com bastante cochonilha, né? Então eu vou falar pra vocês sobre a decapitação, né? Por que que é importante fazer decapitação? Essa daqui, olha, ela tá até um pouquinho cheinha. Como é que a gente vai fazer a decapitação dela? Eu vou cortar aqui essa parte da ponta. Eu vou cortar aqui logo pra vocês verem, olha. Eu vou cortar essa pontinha aqui, então aqui vai ser uma mudinha. Cortei uma. Essa daqui, olha, eu vou cortar mais uma aqui embaixo. Vou fazer 3 dela. 3. E essa parte aqui, olha, eu vou tirar essas folhinhas que estão aqui no começo, né? Tirar essas folhinhas aqui do começo. Essas daqui já vão ser mudas também, né? Essas folhinhas também deixam de fazer muda. E aqui eu vou deixar essa partezinha que vai brotar mais aqui, né? Aqui embaixo também vou tirar mais umas folhinhas pra brotar aqui mais mudinhas também. E eu vou deixar assim, gente, uma partezinha um pouco ainda com folhas pra ajudar
a planta a brotar até mais rápido aqui. E daí, olha, esse aqui, né, já tá assim, olha, você cortou aqui. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de canela, tá, gente? Pra não criar fungo. A gente vai colocar um pouquinho de canela aqui. Aqui também, olha, a gente vai pôr canela nos dois lados, tá? E vai colocar assim, né? Tem que colocar o lado certo, tá, gente? As raízes vão sair aqui embaixo. Aí, olha só. Eu tenho aqui um pouquinho de canela, né? E aí você só vai triscar aqui a parte que você cortou, né? Gente, tem que ter muito cuidado, porque as folhinhas saem com muita facilidade, né? Ó, vem aqui, trisca na canela. Aqui também trisca na canela. Eu vou até tirar essa folhinha que tá caindo. E vai ficar assim, ó, só pra proteger essa pontinha aqui, pra ela não ficar, não criar fungos, né, gente? Tá aqui. Eu geralmente pego isso daqui e deixo só triscado no vasinho mesmo, assim, né? Mas aí você pode já colocar no outro vasinho. Já pode colocar nesse vasinho aqui, se quiser, com a terra já o vasinho que vai ficar definitivamente, né? Aí fica a sua opção, tá? Essa aqui, gente, que tá infestada de cochonilhas também, olha, eu vou logo tirar ela daqui, tá? Porque o que vai acontecer, se eu não limpar essas cochonilhas aqui, ó, ela vai matar a planta. Olha como tá de cochonilha aqui. Então isso aqui é um assunto para uma outra aula. Nós estamos falando de decapitação, né? Então isso aqui é um problema que a gente vai resolver numa outra aula. Mas olha só, aqui ela, olha, aqui foi decapitada agora, essa que tava com cochonilha, ela já tá com alguns brotinhos aqui, tá vendo, olha? Então, tirando agora, decapitando essa parte de cima, ela vai brotar essas outras partes aqui com mais facilidade, né? Outra que também a gente vai decapitar, desse vasinho aqui, olha, é essa daqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Essa daqui, né? Olha como ela tá aqui. Vou tentar levantar pra vocês verem. Aqui, ó. Ela tá bem esticadinha também, né? Tá meio até torta pra esse lado aqui. Então, vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou cortar aqui. Calma aí. Vou cortar aqui pra vocês verem. Tá muito ruim aqui, ó. Vou vir aqui no meio dela, olha. Deixar aqui o meio termo. Cortar. Essa aqui já é a mudinha que a gente tem, ó. Ela já tá começando também umas cochonilhas aqui atrás. Como tá pouquinho, ó, só venho aqui e passo o dedo onde tem a cochonilha. Mato eles, né, os bichinhos. E já dá pra fazer uma mudinha. Vou tirar essa última folhinha aqui, ó. Tira a folhinha aqui do final. Ó, tira a folhinha. Vou essa pontinha. Venho aqui, trisco na canela, né? Ó, trisco na canela em pó. E tá aqui protegido já. Se vocês quiserem também, gente, vocês podem deixar assim, olha, em uma vasilhinha, se você não tiver canela, né? Você pode só deixar assim até secar essa parte, depois você planta. Não precisa passar canela se você não tiver a canela, por exemplo, né? Essa daqui também eu vou decapitar ela. Essa daqui também. Ó, venho aqui e corto. Digamos que eu não tenha canela pra passar. Eu só deixo ela assim, ó. Deixo ela assim, de cabeça pra baixo em uma vasilha, até secar essa parte aqui, criar uma películazinha aqui de proteção. Quando secar essa parte, aí você vai e trisca lá no vasinho de terra e planta, né? Porque aí não vai mais ter, não vai estar em contato direto com a terra aqui. Vai ter uma proteçãozinha para não apodrecer, tá, gente? Essa aqui eu confesso que eu tô com muita dó de podar ela, mas eu vou tirar ela daqui, tá? Eu vou podar ela total, vou tirar daqui e vou pôr em um vasinho para que ela é pendente, então ela acaba caindo mesmo do vaso. Então eu vou trocar daqui, tirar desse vaso e fazer uma planta pendente. Depois eu mostro pra vocês os vídeos lá no meu Instagram, tá, gente? Quem não me segue ainda no Instagram aí, vai lá no Instagram e segue pra ver mais coisas a respeito
do meu trabalho, né? Eu posto bastante coisa no Instagram. E depois, né, vai surgir as mudinhas e as pessoas também têm dúvida. Leilane, quando é que eu tiro daqui a mudinha? Quando é que eu vou tirar a mudinha daqui para colocar num outro vaso, quando essas mudinhas se produzirem, né? Então, você vai tirar, gente, quando tiver mais ou menos assim, ó, do tamanho de uma moeda de R$1. Tamanho de uma moeda de R$1, você vai vir e tirar, né? Essa daqui, por exemplo, já tá bem enraizada aqui, que ficou bem na parte de baixo, triscando na raiz, né? Então, olha, já tá a mudinha com a raizinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? E olha o tamanho mais ou menos dela. O tamanho mais ou menos de uma moeda de R$1. Desse tamanho, você já pode passar ela para o outro vaso, tá? Essa daqui, ó, ainda tá um pouquinho pequena, mas eu acho que também tá num tamanho bom já. Aqui, essa outra aqui também tá com um tamanho bom. Aí eu venho aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu venho aqui e corto ela. Bem no pezinho, aonde ela tá fixa. Cortou. Tá aqui, ó. Triscou na canela. E aqui já é uma mudinha. Daqui um dia já tá bem grandinha, né? Já é uma mudinha aqui. Essa outra também, ó, tá um tamanho bem razoável já, essa daqui. Vou tentar tirar ela aqui. Tá bem, não dá nem pra mostrar direito. Mas ela tá bem mesmo, bem fixa aqui. Aqui, sai. Ó. Outra mudinha aqui, que também vai pro vaso, né? Agora vamos falar, gente, sobre o substrato que você vai replantar essa mudinha, né? Então, gente, o substrato para o cacto e para a suculenta precisa ser um substrato, gente, assim, olha, bem arenoso, na verdade, bem soltinho, né? Eu não uso mais areia, tá, gente? As pessoas dão muito a dica de usar areia para plantar as suculentas e cactos. Eu não uso porque a areia, embora ela seja no início bem esfareladinha, mas depois com o tempo ela compacta, gente. Ela compacta e não deixa a água passar. Então o segredo das cactas suculentas é que o substrato precisa ser, a água precisa bater, gente, e ir embora na mesma hora. Na hora que você molhar a planta, a água tem que vazar toda pelo fundo do vaso. Se ficar muito empoçado de água, ficar muito barrenta, muito liguenta, sabe? Por exemplo, esse daqui, ó, você pode ver que eu aperto na mão. Eu aperto, mas não forma um bolo, ó. Olha só, bem fofinho e desmancha. Não é aquela coisa que você aperta na mão e forma um bolo que você solta e ele não cai, né? Ó. Continua esfareladinho, continua bem fofinho, né? Essa aqui já é uma mistura pronta, né, gente? Já tá pronta. É da ESB Gold, já tá pronta. Já veio com a tufa, tudo direitinho, né? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui qual é esse substrato aqui, ó. Usando esse aqui da ESB Gold, olha aqui qual é a formação dele, ó. Tufa vegetal, tufa de esfagno, perlita e o bocache, que é o adubo. Então já é um substrato, olha, o mix preparado já diretamente para plantar. Leilane, eu não tenho esse substrato na minha casa, como eu faço? Você pode fazer essas misturas aqui, ó. Usa perlita, um bocache como adubo, tufa de esfagno, você pode usar também palha de arroz, você pode usar carvão triturado para poder deixar um substrato mais soltinho, né? E aí, depois a gente vai estar falando mais sobre substratos, né? Na minha região, gente, é muito difícil. Por exemplo, esse substrato para chegar aqui foi bem complicado. Olha, é um pacote pequeno, né? Uma quantidade pequena. Porque é um pouco caro o frete, né? Então acaba não tendo assim, dando para trazer muito, né? Quantidade. Mas você que está mais perto de lojas, de garden, que tem substratos assim, pronto já para a venda, é muito bom você já comprar assim. E aí, o que eu vou fazer com esse daqui? Eu vou tentar economizar ele, né, gente? Pra poder render mais. Esse aqui, ó, eu vou usar esse aqui da Algarve, que também é tufa. Então, é um substrato bom pra planta. Eu vou usar ele pra fazer uma mistura. Vou misturar os dois. Pra economizar aquele meu que já tá pronto lá, ó. Então, também tem aqui o substrato da Algarve, olha, que é bem solto, tá?
Então, qual é a dica? Por exemplo, olha esse tipo de solo aqui, gente, olha. Eu tô apertando ele, mas não tá criando bolo. Ele é bem soltinho, bem pretinho, né? Então, o que você pode fazer para conseguir uma terra assim? Você pode usar aquela terra, gente, de que você queima folhas, né? Você às vezes pode pegar folhas também. Sabe aqueles lugares onde tem muitas árvores e as plantas, as folhas estão bem apodrecidas? Então você pode pegar folhas apodrecidas, ou também aqueles pau, né? Que na nossa região tem muitas árvores que apodrecem. E aí você vê aquela árvore toda podre, cheia de pauzinho. Então usa esse tipo de substrato para plantar as suculentas e cactos. Não pega aquela terra dura lá do fundo do quintal, né? Você pega aquela terra dura lá do quintal e vai plantar suculentas nela, que não vai adiantar, gente. Ou aquele barro lá, liguento, que você tem no quintal e você quer plantar a suculenta. Não vai adiantar, gente, porque ela vai apodrecer, ela vai morrer. Então, o substrato que você vai plantar é muito importante. Aqui, olha, eu tenho umas palhinhas que eu tirei de um pé de pinheiro que morreu, né? Ficou essas palhinhas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas palhinhas aqui no fundo, ó. Isso aqui, gente, eu vou usar só para economizar mesmo o meu substrato, porque eu tô com dó de usar ele. Ó, palhinha seca, gente, tá? Você pode pegar, ó, grama, se você tem grama em casa e você poda a tua grama, guarda aquela poda da grama. Ou guarda folhinhas secas ou algo assim. Você poderia colocar pedrinhas também aqui embaixo para fazer tipo uma drenagem, né? Aí eu vou colocar isso aqui só para dar ocupar um pouco de espaço aqui para economizar o meu substrato, que eu tô com dó de usar. Então tá aqui. Coloquei essa palhinha no fundo. Vou colocar um pouco, olha, do substrato da algarve que vai ficar lá no fundo. Então vou colocar aqui no fundo um pouquinho dele. O que você poderia colocar aqui embaixo também, gente? Sabe aquelas bolinhas de isopor? Bolinhas de isopor, carvão também. Você poderia colocar carvão triturado aqui embaixo, os pedaços de carvão, para tampar o espaço, ocupar o espaço do vaso para economizar o teu substrato. Então eu venho aqui, né, coloco esse substrato aqui, que poderia ser carvão também triturado aqui embaixo, poderia ser palha de arroz, folhas secas, um solo bem soltinho, algo soltinho, tá? Pensa em algo soltinho. Vocês podem até deixar nos comentários aí embaixo que vocês usam, alguma dúvida que vocês tenham de coisas para usar, deixa aí embaixo nos comentários que eu ajudo vocês a saberem se dá ou não para usar. Aí agora sim eu venho com o meu substrato, olha, que está adubado, tá? Tem adubo bocacha aqui, tem a perlita e tem também a tufa. Então tá bem soltinho. Eu vou usar na camada de cima só. Usei um pouquinho aqui na camadinha de cima. E agora vou colocar, olha, aquela que tá sem as raízes, né? Você vem aqui e deixa aqui, só trisca em cima do vaso, tá, gente? Deixa aqui. E aí, o que vai acontecer, ó, como ela não tem raiz ainda, então essa parte aqui do substrato, ó, tá bem adubado, bem legalzinho. Então, eu vou colocar aqui e aí vai se alimentar dessa primeira parte do substrato. Então, por isso que não precisa encher até aqui embaixo com o substrato bom. Você pode colocar só a camadinha de cima, que é onde a planta vai estar se alimentando dessa parte aqui de cima, né, por enquanto. Nesse primeiro momento aqui, gente, é muito importante você não regar logo, tá? Não rega agora, porque se eu regar aqui, gente, vai ficar muito acúmulo de água. Lembra que a suculenta, olha, ela tem as folhinhas, ela se alimenta aqui, né, da água que estão nessas folhinhas, então aqui ainda tem um pouco de água para ela se alimentar. Então deixa ela aqui quietinha, num lugar bem claro, que não pegue chuva por enquanto, um lugar coberto, mas que seja bem claro. Deixa ela lá e ainda não rega, tá, gente? Ainda não rega. Esse substrato aqui é bem úmidozinho também, mas ainda não rega para não correr o risco de apodrecer e você perder essa mudinha aqui. Deixa pelo menos uns dias sem regar. Aí quando você vier aqui, que você vê que já tiver uma raizinha aqui embaixo, aí você vai começar a fazer a rega, tá? E a rega vai ser aqui, ó, do lado, sem molhar muito as folhas, porque por enquanto ela ainda é um bebezinho, gente, ainda é um pouco sensível. Então tem que ter um pouco de cuidado para não apodrecer ela.
Essa outra aqui já é a muda que eu tinha colocado do lado ali, né? Já criou bastante raiz, já tá um tamanho grandinha. Vou plantar ela aqui nesse vaso também, olha. Vou plantar aqui nesse vaso, maiorzinho um pouco. Eu vou usar aqui no fundo, gente, carvão, tá? Porque é uma coisa que todo mundo quase tem em casa. Pra economizar aqui o espaço embaixo, vou dar essa dica do carvão. Ó, economizar espaço aqui embaixo e economizar o meu substrato bom, né, gente? A nossa intenção é economizar esse substrato aqui. Vou colocar aqui um tecido pra fazer a drenagem, né? Coloco aqui o tecido pra drenagem. Vou colocar um pouquinho daquele primeiro substrato lá da Algarden que eu falei, né? Que pode ser a terrinha lá que você tem, que queimou as folhas, ou aquela terrinha podre de folha apodrecida, de pauzinho. Pede para pessoas que moram em sítio, gente. Geralmente quem mora em sítio tem muito esse tipo de substrato aqui. Então, se você mora na cidade, conhece algum senhorzinho que mora no sítio, ou vai na feira, né? Pede para algum senhorzinho, olha, você não consegue um saquinho lá de substrato, eu quero assim umas folhinhas secas, umas folhinhas podres, um pauzinho. Aí você pede para ele trazer para você, né? Aqui, ó, coloca o outro substrato que é mais carinho, né, gente? Aquele melhorzinho lá que a gente tá com dó de usar. E aí você vem aqui, ó, com o substrato que é um pouquinho mais caro, que tá já adubado, tudo bonitinho. E você vem aqui, completa o vaso, né? Com o substrato lá. Faz um furinho aqui no meio. E aí vamos encaixar nossa planta aqui, ó. Essa daqui eu tô com cuidado de pegar nela, gente, porque ela tem pruína, sabe? Essa coisinha branca que fica aqui na planta, olha. Se chama pruína. É uma proteção solar que a planta tem. E se você pegar, passar a mão aqui, ó. Passar a mão aqui e tirar essa pruína, vou até tirar aqui essa parte pra vocês verem. Passar a mão nessa folhinha pra vocês verem como sai a pruína. Tá vendo que ficou, ó, marcada aqui, ó, meu dedo? Ó, aqui também tem uma marca de dedo aqui. Se você tirar a pruína de uma planta, gente, não tem mais como recuperar, viu? Você tirou a proteção solar dela e não volta mais. Por isso, essas plantas que tem esse pozinho branco em cima, é bom sempre tomar cuidado de não pegar muito nela, para não tirar a proteção. Agora, nesse caso aqui, gente, nós vamos regar, tá? Porque essa planta já tem raízes. E como ela tem raiz, ela já tem a capacidade de sugar a água que tem no substrato. Então aí já é mais fácil não vir apodrecer, né? Então a gente vai regar, vou mostrar como é que rega. Então a gente vai vir aqui, ó, embaixo da torneira e vai regar mesmo bem regada essa planta. E vai deixar a água escorrer. Deixa eu desligar aqui a torneira para vocês poderem ver. Olha, gente, a água tá escorrendo bastante lá embaixo do vaso, tá vendo, ó? Ou seja, não tá ficando água empoçada aqui no substrato. A água tá descendo bem. E aí você coloca num lugarzinho que seja bem ensolarado, né? Por enquanto, para secar bem essa água das folhas. Também não pode deixar muito tempo a água empoçada nas folhas, né? Se você não conseguir, ó, que tirar essa água que tá empoçada nas folhas, você coloca ela num lugar bem ensolarado para poder secar essa água. Se não secar a água logo, gente, você dá uma sopradinha nessas bolhas que ficam de água, só para não ficar empoçado na folha, tá bom? Olha só, segundos que a gente regou, olha, não tem mais nenhuma água pingando, ou seja, já secou totalmente, a água já passou aqui no vaso e já secou, gente. E olha ali, ó, tá vendo como ficou o substrato lá embaixo? E tá meio, as folhas estão bem altinhas do substrato, olha. Esse é um outro segredo também, gente. Não deixa as folhas da suculenta em contato direto com o substrato, em cima do substrato. Porque isso também, gente, vai facilitar apodrecer as folhas. Então deixa ela assim, ó, um pouquinho afastado, tá vendo que tá afastado, olha? O substrato tá aqui embaixo, tem um dedinho de distância do substrato para as folhas. Então isso vai ajudar também
a não apodrecer essas folhas. E agora que você regou bem, você só vai voltar a regar essa planta, gente, quando esse substrato aqui, ó, estiver totalmente seco. Quando esse substrato aqui estiver totalmente, você colocar o dedo assim, você sentir que não tem umidade, que tá totalmente seco, aí você rega de novo, tá bom? Mas olha, gente, como esse substrato é bom, né? Olha, a gente pega, ó, não tem aquela meladeira de terra, ó. É tudo bem soltinho, bem soltinho. Então eu acho que vai ser muito ótimo para as suculentas. Esse substrato aqui eu nunca tinha usado, nunca tinha comprado, né? Esse tipo de substrato aqui, mas eu acho que vai ser uma boa para minhas suculentas. Depois daqui um mês eu vou falar para vocês o resultado, tá? Se inscreve aí no canal, toca o sininho que a gente sempre vai estar produzindo vídeo para vocês. E deixem as dúvidas também aí embaixo, tá, gente? O que vocês acharam? As dúvidas que vocês têm sobre fazer mudinhas de suculenta, sobre decapitação, se entenderam direitinho, deixe aí nos comentários, tá bom?